Mais uma vez, boa tarde. Eu vou apresentar um pouco a vocês uma memória dos meus 16 anos e 6 meses em que eu fui professor de Direito Financeiro e Tributário. Tanto fui professor de Direito Financeiro e Tributário na Faculdade Câmara Cascudo, como na Estácio. Iniciei na Faculdade Câmara Cascudo, posteriormente na Estácio e na FAO. E nos últimos 3 anos em que ainda permaneci na UNP. Então essas memórias são memórias feitas, eu posso dizer que quando as memórias não vêm da sala de aula propriamente dita, elas vêm exatamente do momento em que você estuda através de livros. Então eu vou apresentar a vocês os meus companheiros da vida cotidiana da sala de aula, do ponto de vista dos autores que eu procurava estudar todos os dias para poder aprontar, preparar, sistematizar. O primeiro livro que eu apresento a vocês é exatamente esse livro aqui, Curso de Direito Tributário, de Hugo de Brito Machado. Porque a minha escolha, quando eu ia estudar, preparar as aulas, fichar, ler, porque Hugo de Brito Machado foi o meu professor quando eu me especializei em Direito Tributário, foi meu professor de 2 disciplinas e foi meu orientador do trabalho final. Nós defendíamos um trabalho e ele era meu orientador, me orientava às vezes que vinha para as aulas e orientava também através da correspondência que a gente mandava semanalmente via Sedex, pois ele era professor da Universidade do Ceará. Então esse livro, ele foi um companheiro constante durante esse tempo, não é? Posso dizer da importância fundamental desse livro para a minha vida no cotidiano do direito tributário. Uma característica dos meus livros, principalmente daqueles que eu uso no cotidiano, é que eles têm um pouco das minhas outras leituras, né? Ou então um pouco da minha vida familiar, né? Então sempre você vai encontrar num livro meu alguma coisa sobre a minha vida cotidiana, minha vida familiar. Um outro livro é Hipótese de Incidência Tributária, de Geraldo Ataliba. Durante esses 16 anos e 6 meses, eu sempre fiz com que os meus alunos fizessem a leitura de capa a capa deste livro. Por quê? Porque todo estudante do curso de Direito Tributário, dessa disciplina, ele tem que ter um conhecimento sistematizado sobre 2 coisas. A primeira é o que é fato gerador. A segunda é o que é hipótese de incidência tributária, tão bem explicado
à luz do direito positivo, à luz do método kelsiano, por Geraldo Ataliba, neste livro. Eu tomei conhecimento desse livro também no curso de especialização. Nós, obrigatoriamente, fichávamos esse livro. E um outro livro que eu sempre fiz com que meus alunos procurassem investigar foi a Teoria Geral do Direito, a Teoria Geral do Direito Tributário, de Alfredo Augusto Becker. Então, era de importância fundamental que os estudantes do curso de Direito, que estudavam comigo Direito Financeiro Tributário 1, Direito Financeiro Tributário 2, Legislação Tributária, ou Direito Tributário, eles tivessem um conhecimento sobre aquilo que o professor Alfredo Augusto, que o professor Becker explicou sobre a questão do direito tributário. E eu também utilizei muito esse livro de Ricardo Lobo Torres. Eu tive a oportunidade de, num congresso, conhecer o professor Ricardo Lobo Torres. E através desse livro, que é o Tratado do Direito Constitucional Financeiro e Tributário, eu ensinava a questão dos princípios, os princípios constitucionais tributários. Então, aquele conjunto de princípios, de modo bem ordenado, bem sistematizado, bem explicado, sempre eu utilizava esse livro. Então, esse livro me ajudou muito nesse sentido. Na sala de aula, quando eu ia discutir sobre a questão do sistema tributário nacional de modo geral, eu gostava de utilizar o livro do Luciano Amaro. Porque a maioria dos alunos, eles têm uma impressão de que aprender direito tributário é apenas fazer uma decoreba geral, não é? Do que está exatamente codificado, não é? Mas eles não querem compreender o direito tributário a partir da Constituição Federal, do Sistema Tributário Nacional, né? O sistema como um conjunto de normas, e a partir daquele sistema, a partir do que o sistema está definindo, está mostrando, você partir para a leitura, não é, da lei complementar, que é o Código Tributário Nacional, que surgiu como uma lei ordinária, né, que tornou-se posteriormente uma lei complementar. E uma outra coisa que eu sempre disse aos meus alunos é que para estudar e compreender tributação, para estudar e compreender o direito tributário, o aluno tem que ter feito uma leitura de dois autores. Primeiro é a leitura do Kelsen. Ele tem que, se ele não tiver tempo para ler o livro metodológico do Kelsen, eu sempre indicava aos meus alunos esse livro, né, para entender Kelsen, de um grande professor que foi o Fábio Ulloa Coelho. Então, a partir do livro do professor Fábio Ulloa Coelho, se o aluno não tiver tempo para fazer a leitura do Kelsen, a leitura metodológica, não é? Ele
realmente vai compreender o porquê do direito tributário, não é? Dentro dessa metodologia kelsciana, que é uma metodologia de um sistema dentro do positivismo. Quando eu estou falando aqui positivismo, eu não quero lembrar nem de Augusto Comte, nem da ciência positivista. Eu quero mostrar do positivismo enquanto método lá em Kelsen. E de outro cientista, que é Max Weber, quando escreveu Economia e Sociedade, quando ele vai mapear e vai construir a sua teoria sobre o poder, né, em que ele mostra, dentro do método tipológico, né, exatamente na sociologia weberiana e na economia weberiana, os 3 tipos de dominação. Tá certo? Então, se ele compreender a partir de Weber que existe a dominação legal, racional, burocrática, ele vai exatamente compreender qual é a lógica do direito tributário, qual é a lógica do sistema tributário, qual é a lógica da legislação que trata da tributação como um poder legal, racional, burocrático. No sentido de que eu tenho o Estado, né, a dominação pela via do Estado, o poder legal, racional, localizado a partir da Constituição, de todas as normas, não é? Até chegar ao momento de uma atuação prática, através de um conjunto de práticas que são legais, racionais, burocráticas. Então, as leituras que eu recomendo para o entendimento, aqueles que vão fazer monografias, que vão fazer dissertações, leiam o Kelsen, façam uma releitura do Kelsen. Leiam também o Weber, a sociologia weberiana, ou melhor, se tiverem tempo de fichar e ler o capítulo, né, do Max Weber, que vai mostrar no livro Economia e Sociedade, que vai mostrar os tipos de dominação legítima, a dominação legal, racional, burocrática. E, de modo geral, há 3 pensadores que ajudam a compreender o direito tributário de uma forma metodológica, não é? O primeiro é você fazer uma leitura de um texto mais antigo, que é o texto de Amilcar de Araújo Falcão, sobre a hipótese, sobre o fato gerador, não é? A teoria do fato gerador. O segundo é você fazer a leitura sobre a hipótese de incidência tributária do Geraldo Ataliba. E o terceiro é quando você já domina essa construção teórica do Geraldo Ataliba, partir para a leitura de Paulo de Barros Carvalho, que é sobre a regra matriz de incidência tributária. Então, essa tríade, ela é necessária, tá certo? Para poder você compreender, do ponto de vista teórico-metodológico, as lições sobre o direito tributário, tá certo? Desde o fato gerador, a obrigação principal. A partir daí, você compreender qual a diferença entre hipótese de incidência tributária, né, e fato gerador. O que é o sujeito ativo, o sujeito passivo, obrigação tributária,
e compreender dentro dessa sequência, tá certo? Toda essa construção que é toda legal, racional. Então, ela está dentro de um contexto de uma legislação que parte da Constituição. Cada norma obedece uma norma que está acima dela, até chegar na Constituição, tá certo? E dentro desse pensamento lógico que está enquadrado nesse método de compreensão em Weber e de interpretação em Hans Kelsen, você poder, não é, estudar com maestria o direito tributário. Um dos livros que mais eu utilizei nos últimos tempos, nos últimos 4 anos, foi esse manual aqui. Alguém vai dizer assim, não leia os manuais. Eu sempre vou dizer a vocês, leiam o manual, leiam os teóricos que elaboraram metodologias, que fizeram essa produção de conhecimento sistematizado, tá certo? Então, leiam o que diz os tribunais, o que diz a lei, o resultado dos tribunais, o que é que está dizendo na letra da lei, e leiam os cientistas. Mesmo que você não considere o manual ciência, não deixem de ler o manual. Porque vocês vão estar preparados para o concurso público, vocês vão estar preparados para o concurso de professor, vocês vão estar preparados para o concurso, não é? De qualquer tipo de concurso que aparecer, gente. Então, quando a gente estuda, você não pode dizer assim, eu só vou ler Kelsen, ou eu não vou ler Kelsen porque ele é um modelo paradigmático que não dá conta. Não, eu vou ler Kelsen, mesmo que exista um entendimento de que é um modelo, tá certo? De que é um paradigma que já não dá conta de tudo, mas eu não posso deixar de conhecer, não posso deixar de saber. Leiam Weber, há um paradigma aqui em Weber também, há um método, né? O método de construção teórico-metodológica em Weber é os tipos ideais, é o método compreensivo. Então, ele serve para compreender o direito também. E eu sempre digo a vocês, se vocês quiserem ter um entendimento das origens do ensino da tributação, leiam também, A Riqueza das Nações. A Riqueza das Nações, escrito por Smith, por Adam Smith, é um teórico do liberalismo. O método de interpretação aqui é o método de interpretação do liberalismo. Ele está escrevendo para o capitalismo, para as elites do capitalismo, para a burguesia capitalista, mas ele também tem um capítulo aqui voltado para a tributação. Quando ele estudou os tributos na Grã-Bretanha, os tributos na sociedade do seu tempo, tá certo? Então, não deixem também de ter conhecimento sobre até o início dos princípios que a gente tanto fala hoje no direito, não é? Então, lá na Riqueza das Nações, Smith já começa a tratar de princípios, já que ele faz a crítica ao Estado anterior para sustentação do Estado liberal. Tá certo? Porque o Estado legal, racional, burocrático é o Estado liberal também.
Então, esses livros foram presentes no meu cotidiano, né? Curso de Direito Financeiro e Tributário, de Ricardo Lobo Torres. O curso de Luciano Amaro, muito bom, muito importante, principalmente quando você vai ensinar ao aluno, não é? Quando você vai mostrar tributo por tributo, os tributos com relação à União, os tributos com relação aos estados e o Distrito Federal e a tributação com relação aos municípios. Quando você vai dizer ao aluno o que é lançamento, os tipos de lançamento, o que é o lançamento de ofício, o que é, não é, o lançamento por homologação. Então, 3 autores importantes para vocês discutirem tudo isso. Hugo de Brito Machado, vou estudar lançamento. Peguem o livro de Hugo de Brito Machado. Peguem o manual de Eduardo Sabag. Numa terceira leitura, vão para Luciano Amaro. Tá certo? Não fiquem também presos a somente um autor. Então, amplie as discussões. Procurem também ler e estudar aqueles autores que preparam os livros dos grandes seminários, dos simpósios, não é? José Augusto Delgado, nesse simpósio sobre tributos e direitos fundamentais, ele faz uma discussão teórica, metodológica, não é? Muito, muito interessante, quando ele vai discutir a questão da interpretação no direito tributário. E é interessante que ele remete a outras leituras, tá certo? Leituras que aqui, ó, a interpretação contemporânea do direito tributário e os princípios da valorização da dignidade da dignidade humana e da cidadania. Então, nesse construto metodológico, ele leva você a leituras, né, que são importantes. Exemplo, A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges. Então ele remete também como era a interpretação na cidade antiga, no Estado antigo, como é a interpretação no Estado democrático de direito. Então esses comentadores, professor Hugo, eu também quero lembrar vocês aqui de um livro que foi muito utilizado também quando eu fiz a faculdade de Direito, que foi esse livro, Direito Tributário de Cassone. Eu tive também a oportunidade de ler e de estudar também nesse livro. E não esquecendo o livro de Regina Helena Costa, um dos livros que eu mais utilizei nesses últimos 6 anos. E o interessante é que esses livros, eu sempre sou muito apegado aos meus livros, tá certo? O desapego aqui não existe, não. Ele existe como um apego mesmo, né? E como o livro faz parte do meu cotidiano, então nos meus livros vocês iam encontrar, não é?
a fotografia da minha mãe, do meu pai, eu quando era menino, as fotografia do meu casamento, né? Fotografias dos familiares, às vezes fotografias também de alguns personagens da história que eu lembrava e que eu procurava, estava ali naquele livro para ter uma memória mais rápida destes personagens. E se tiverem muito tempo, leiam A Ilusão da Justiça, de Hans Kelsen. Tá certo? É importante fazer a leitura de Kelsen, pessoal. Mesmo que sejam 400 laudas. Tirem um tempo para vocês lerem o velho Kelsen. É muito importante essas leituras. Então, como eu sei que falar de livros no mundo de hoje e falar de autores é uma coisa pesada, não é? No mundo onde tudo é muito rápido, tudo se lava muito rápido, se estende muito rápido e se joga fora muito rápido, eu digo a vocês que para ser um professor que gosta de escrever, que gosta da ciência, que gosta desse hábitos incorporado da ciência, a rapidez não é uma coisa muito boa. É necessário, não é? A primeira leitura, a leitura de reconhecimento, uma segunda leitura, uma terceira leitura para poder interpretar, para poder passar o traço, para poder fichar bem dentro daqueles ensinamentos da professora Eva Maria Lakatos, né? Os livros de metodologia científica ainda ensinam isso muito bem. Eu sei que existe computador, eu sei que existe o celular, eu sei que existem métodos que fazem, mas aprender é uma atividade do cérebro. O melhor computador,